No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Você também que está aqui conosco, eu não sei como você tem vivido, eu não sei quais os ensinamentos que você tem recebido, mas hoje Jesus Cristo quer ser teu mestre, para ensinar aquilo que Ele aprendeu de Deus e passou para nós. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 24. Diz a palavra do Senhor: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do largo. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o largo um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grandes perigos. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Amém? Então eu fazendo a leitura bíblica de ontem, isso é a leitura bíblica de ontem, e eu me deparei com esse texto, e eu nunca tinha prestado atenção naquilo que os discípulos tinham falado para Jesus Cristo. E nós vamos ler ainda mais alguns versículos da leitura bíblica ainda também, para a gente entender aquilo que Deus, o Mestre Jesus Cristo, quer falar conosco hoje, com cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão nos vendo, que você possa prestar atenção naquilo que Ele quer nos ensinar, nosso Mestre. E pulando aí para, ainda no capítulo 8, versículo 26, diz a palavra do Senhor: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do largo, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado naquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Versículo 40 ao 44, dentro do capítulo 8. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-lo. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Amém? Então nós temos aqui 4 casos com os discípulos, aonde eles passaram ali um perigo. Nós temos também um caso aqui da leitura bíblica de ontem, de um jovem que estava possesso de demônio. E nós temos também Jairo e essa mulher que vivia com hemorragia. Mas todos esses 4 casos que nós temos aqui no contexto, nesse texto aqui, eles procuraram alguém
eles foram atrás de alguém. Eles foram atrás do Mestre Jesus. Porque esse mestre, ele tinha algo que outros mestres não tinham. Ele tinha algo que outros mestres não possuíam. Porque ele tinha a esperança para essas pessoas. E é isso que Deus quer falar conosco. O Mestre Jesus Cristo é a nossa esperança. A Bíblia relata que os discípulos de Jesus Cristo, quando foi ali com Jesus Cristo adormeceu e eles começaram a passar perigo, porque levantou-se, ali a Bíblia fala, abateu-se sobre o largo um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Quem tem sido seu mestre? Você só tem um mestre ou vários mestres? Os discípulos clamaram ao mestre: Mestre. Aquele jovem chegou ao mestre dos discípulos. Jairo se prostrou diante do mestre dos discípulos. E aquela mulher que tinha gastado tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-lo. Ela ouviu falar de um mestre chamado Jesus Cristo, que podia trazer esperança para a sua situação. Você que tem vivido dias difíceis há muito tempo, quem você tem recorrido? Qual tem sido o seu socorro? E esse socorro, muitas vezes, que você tem buscado, não tem trazido para você esperança. Mas hoje eu quero apresentar para você um mestre chamado Jesus Cristo, que assim como diz a palavra do Senhor, quando ali os discípulos clamaram a ele: Senhor, não importa, está vendo o que é que nós estamos passando? Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Assim aconteceu com aquele jovem endemoniado. Assim aconteceu com Jairo, a filha. Deus, o Mestre Jesus Cristo ressuscitou. E aquela mulher também, quando tocou nas orlas da veste do Mestre, e foi curado. A quem eu e você temos como Mestre. Ele tem nos ensinado diariamente através da sua palavra, o nosso Mestre. Mas o que nós temos feito com os ensinos do nosso Mestre, que nos traz esperança? Nós estamos aqui hoje com o nosso pastor, que há poucos dias passou por umas situações difíceis. Mas o mestre do nosso pastor, o nosso mestre, trouxe esperança para ele. Não é diferente para você que está nos vendo. Ele quer trazer esperança aonde não tem. Aonde muitas vezes as pessoas que você tem buscado recurso, o socorro, não tem uma esperança como o nosso mestre. Não tem aquilo que ele pode fazer. Porque eu e você somos limitados. Mas o nosso Mestre Jesus Cristo, que é a nossa esperança, não é limitado. Ele é ilimitado. Por isso que ele aqui, quando os discípulos, esse jovem, essa mulher que tinha uma hemorragia há mais de 12 anos, com 12 anos, e esse homem buscou
a esperança naquilo que podia solucionar os problemas. Mas o que nós podemos fazer? Qual a direção? O que eu preciso fazer? Precisamos entregar o nosso caminho ao Mestre Jesus, porque o caminho dele é perfeito. Talvez nós tenhamos seguido caminhos onde nós recebemos instruções, direções de pessoas que não têm os caminhos do Mestre, que nos leva à morte. Quem tem sido o seu Mestre? Os caminhos dele é perfeito. Só um tem um caminho perfeito, e se chama Jesus Cristo. E nós precisamos seguir o nosso Mestre, que é Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Se você tiver com sua Bíblia e abrir no Salmo 18, olha o que o mestre desse rei vai nos ensinar nesta noite, através dos teus ensinamentos. Salmo 18, versículo 28 ao 32. Diz a palavra do Mestre: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Será que você já tem ouvido essa palavra em algum lugar? Será que alguém te ensinou daquilo que o Mestre tem ensinado a você? Que Ele, diz a palavra do Senhor, Ele transforma em luz as minhas trevas, porque Ele tem o poder de fazer isso, de iluminar aquilo que está escuro, as situações que estão obscuras, as situações que estão difíceis. Ele transforma em luz e te dá uma direção, um caminho perfeito, um caminho certo. Às vezes usando pastores, líderes. E ele continua: com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Será que você tem ouvido os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo? E tem crido? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ou seja, essa palavra é fiel, como diz lá no livro de Timóteo, e digna de toda aceitação. O nosso Mestre é fiel na sua palavra. Aquilo que Ele te ensina, Ele vela em cumprir, como diz lá em Jeremias. Então, entrega o teu caminho ao Mestre Jesus, porque o caminho dele é perfeito. E ele continua mais: ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então não existe outro mestre para fazer o que o Mestre Jesus Cristo tem feito por mim e por você. Se o caminho do teu mestre está dando errado na sua vida, mude a direção, mude a sua posição e procure o verdadeiro mestre.
que o caminho dele é perfeito. E ele vai te iluminar. E ele vai te iluminar o caminho que está em treva em luz. Ele vai te dar a direção certa. Mas é preciso nós entregarmos ao Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse mestre é de confiança. Esse mestre, Jesus Cristo, tem o caminho perfeito, o caminho certo. E ele não vai fazer com que você tropece. Ele não vai fazer com que você sofra. Pois ele conhece o amanhã. É por isso que muitas vezes ele diz: não para você. E muitas vezes ele diz: sim, vá adiante, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu vou batalhar por você. Então confie, entregue. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Mestre, porque só o caminho dele é perfeito. Então, se você está andando em caminhos tortuosos, procure esse Mestre, que ali socorreu os seus discípulos, que ali foi um socorro naquele jovem que fazia tempo que estava naquela situação, como aquele príncipe da sinagoga Jairo e aquela mulher. Quanto tempo você tem sofrido? E os mestres que você tem se aconselhado não tem dado nada certo. Aquele jovem correu, se prostrou diante de Jesus Cristo, o Mestre. Se você se correr, se prostrar diante dele, e se você entregar o caminho a Ele, Ele vai ter um caminho excelente para você. Ele vai ter um caminho perfeito para você. Ele vai te dar uma direção certa. Ele vai mostrar aquilo que está em treva, mostrar a luz. Então corra para os braços desse Mestre. Não perca tempo, porque Ele tem algo para você, para a sua casa, para a sua família. Mas nós precisamos também ter a certeza que o nosso Mestre Jesus nos livrará dos nossos inimigos. Não só o caminho, mas tenha certeza. Ele vai te livrar de caminhos tortuosos. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Ele vai te livrar de coisas que muitas vezes nós não imaginamos. Por isso nosso Mestre é excelente. É o que diz o Salmo ainda 18, versículo 1. Onde o rei Davi, homem de guerra, homem aonde buscava a direção através do seu mestre. Senhor, qual a direção aqui que eu devo tomar? Como é que eu devo fazer? Senhor, crer na tua direção, nos teus caminhos. E eu tenho certeza, Senhor, como o rei Davi falava, que o Senhor nos livrará do meu inimigo. Qual tem sido o teu inimigo? Que há muito tempo tem perturbado a sua vida, que tem te perseguido. Se você confiar, ter a certeza que esse Mestre Jesus, Ele vai te livrar dos teus inimigos. Olha o que aqui fala o Salmo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Ó Senhor, é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
Está aí algo que nós precisamos. E Ele faz. Ele é a nossa rocha. Ele nos cerca. E é o nosso libertador. E às vezes nós estamos precisando disso. Porque diante da situação que estamos vivenciando, espiritualmente, fisicamente, no nosso trabalho, nós precisamos dessa rocha. Nós precisamos de uma fortaleza que nos cerca. Mas o Senhor Jesus Cristo tem sido o seu mestre. Porque se Ele for, você está no caminho certo. Porque Ele vai te livrar do inimigo. Essa confiança o rei Davi tinha. E continua mais: o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Não sei se o teu mestre, a quem você tem clamado, tem buscado, tem salvado dos teus inimigos, tem sido sua rocha, tem sido sua torre alta, tem sido teu escudo, tem sido teu rochedo. Se não for, meu amado, você que está nos ouvindo, você está no lugar errado do seu mestre. Você está buscando um mestre que não pode fazer isso por você, principalmente livrar dos teus inimigos. Quando mais você está necessitando, ele não pode fazer nada. Mas existe um mestre chamado Jesus Cristo, que assim livrou o rei Davi, que assim fez com aqueles discípulos, que assim fez com aquele jovem possesso de uma legião de demônios, e ressuscitou também a filha de Jairo. Como aquela mulher também, talvez aquela mulher tenha buscado socorro em todo lugar, e tinha perdido a esperança. Como aquele jovem, quantas pessoas ali naquela região de Gerazeno acorrentaram ele, e o poder ali dos demônios destroçava tudo. E agora não tem mais esperança. Mas um dia apareceu um mestre, que saiu de um lugar e passou naquele lago para se encontrar com ele. E a primeira coisa que ele fez, se prostrou diante do Senhor. Senhor, mestre, eu sei que tu és o Deus Altíssimo, mas não me atormente. Versículo 13, ainda do capítulo 18 de Salmo. Quando dos céus trovejou o Senhor, e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e o fundamento da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor. Com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Está aí algo que nosso mestre faz conosco. Está aí o que é que ele faz conosco? Nos tirou de águas profundas. Quem éramos nós? O que nós fazíamos? E o que ele tem feito? Ele tem nos mostrado os teus ensinamentos, para que nós possamos ser guiados por esse mestre e alcancemos lugares seguros, lugares aonde ele vai nos falar conosco e vai tornar o nosso caminho reto, não os caminhos que muitas vezes nós nos trilhávamos,
Ainda diz mais no versículo 17: livrou-me do meu inimigo poderoso. Quem era o teu inimigo poderoso? Antes de você conhecer esse mestre, qual tem sido o seu inimigo hoje poderoso para que muitas vezes tem perturbado você? Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários forte demais para mim. O Senhor diz para Josué: não olhe para a quantidade do povo, eu estou com você, seja forte e corajoso. Talvez o seu inimigo, os teus inimigos, sejam mais fortes diante de você, mas se você confiar, se você entregar o teu caminho ao Senhor, Jesus Cristo, nosso Mestre, se você crer, tenha certeza que o teu Mestre vai te livrar do teu inimigo, mesmo que ele seja grande demais, ele vai fazer algo que você vai ficar de boca aberta. Como é que pode eu derrotar essa rama de gente? Assim que aconteceu com Gideão também. E assim também acontecerá conosco, se ele for o nosso mestre. E ele diz no versículo 18: eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Talvez as pessoas tenham visto a sua situação, o que você tem passado, mas Jesus Cristo quer ser o seu mestre. Ele quer te amparar, Ele quer te levantar, quer te erguer, Ele quer trazer força para você onde não tem, porque a palavra do Senhor diz que da fraqueza Ele suscita a força. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Versículo até o 19, amém? E terceiro, precisamos crer que o Mestre Jesus é a nossa torre segura. Será que você tem crido nisso? O seu Mestre, você que está nos ouvindo, é a sua torre segura? É aquele onde você pode descansar? É aquele onde você pode clamar, você dizer para Ele o que Ele é para você? Você que está com sua Bíblia aí, abra no Salmo 46. Era isso. E é isso que o Senhor Jesus Cristo é para mim. Ele é para você. Você tem crido que o Mestre Jesus é a sua torre segura, onde você possa descansar, onde você pode se aquietar, assim como ele disse ali para Josafá: aquietai-vos. Então no Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Qual tem sido o teu mestre que você tem falado para isso? Com certeza, com segurança, dizendo para ele que ele é o seu auxílio, dizendo que ele é o seu refúgio e a fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Tenha certeza e creia que o Mestre Jesus é a nossa torre segura, não só hoje, amanhã será para sempre. E ele continua: ainda que a terra, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. O nosso mestre habita lá no céu. Onde é que habita o seu mestre?
E ele continua mais. Versículo 5. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então o choro pode durar a noite, mas o nosso mestre traz alegria pela manhã. O nosso mestre é eficaz para nos trazer algo que nós estamos necessitando. O nosso socorro sempre presente. Nações se agitam, reinos falam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Nações estão se agitando aí por causa do Covid, reinos estão se abalando, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então precisamos crer, diante das situações. Foi o que fizeram aqueles discípulos, foi o que fizeram aquele jovem possesso, foi o que fez aquele príncipe da sinagoga, diante daquela situação que estava passando com sua filha de 12 anos, e aquela mulher foi em busca do Mestre Jesus Cristo, foi em busca do Mestre Jesus Cristo, que tinha esperança para ele. Versículo 11, 10 e o 11. Pare de lutar, corra para os braços desse mestre, corra para os braços desse mestre, pare de lutar, saiba que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A segunda vez nesse capítulo, ele fala 2 vezes que é a torre segura. Então, o que nós precisamos fazer em relação do meu mestre? Eu preciso fazer como esses discípulos fizeram. Quando estava ali correndo um grande perigo, como aquele jovem também, que as pessoas estavam ali, viviam perturbando ele, não tinham uma solução para ele, e quando alguém chegou naquele lugar, chamado Jesus Cristo, ele se prostrou diante dele, e ele teria uma solução para ele, assim como o Senhor Jesus Cristo tem uma solução para nós, como teve ali para o príncipe da sinagoga, como esteve também para aquela mulher. Eles buscaram a esperança, que não encontraram em outro lugar, mas só no Mestre Jesus Cristo. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho buscado? Quanto tempo faz que você tem buscado um socorro e não tem chegado, porque o seu mestre não tem sido o seu lugar seguro? Você tem clamado, 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 e nada de resposta. E não é fácil quando você tem clamado ao seu mestre e você não tem recebido resposta. Você tem visto a situação mudando, piorando. Mas quando você clamar ao seu Mestre Jesus Cristo, Ele vai trazer esperança para você. Porque lá no livro de Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E se foi o Mestre Jesus Cristo que prometeu algo para você,
Eu não sei quanto tempo você tem passado por essa situação. Saiba que Ele te diz para você que não te deixarei. E as palavras dele são fiéis e verdadeiras. As palavras dele, desse Mestre Jesus Cristo, ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que o Mestre Jesus Cristo disse para você. Como um dia ele disse para mim. Como um dia ele prometeu para você. E ele ali foi a esperança daquele povo, dos discípulos e daqueles que buscavam a ele. Não tem outra esperança a não ser o nosso Mestre Jesus. Amém?